Há alguns anos, aluguei um apartamento de um amigo meu. Após me mudar para lá, percebi que havia algo errado com a mulher que era minha vizinha. Ela aparentava ter por volta de uns 45 anos, mas sua aparência era de alguém bem mais velha. Passava a noite inteira escutando uma rádio evangélica em volume alto e conversando muito alto com alguém. Essa situação chegou a um ponto em que eu não conseguia mais dormir. Então, reuni coragem e fui até a porta dela pedir para ela baixar um pouco o volume. Ela abriu a porta, com isso acabei dando uma olhada rápida em seu apartamento. Todas as paredes tinham cruzes pintadas com cores diferentes e palavras como Jesus e anjos rabiscadas por toda parte. As janelas eram pintadas de preto, impedindo a entrada de luz. Havia tapetes com cerca de 50 anos de idade, manchados de amarelo. Fezes de cachorro e baratas estavam por todo o canto. Embora eu não tenha visto nenhum cachorro, pedi para ela baixar um pouco o volume do rádio, e ela apenas olhou diretamente para mim e bateu a porta. Em seguida, ela resolveu aumentar ainda mais o volume do rádio. Na noite seguinte, minha namorada veio passar a noite no meu apartamento. Acordei no meio da noite e vi a sombra de uma pessoa ao lado da cama, nos observando enquanto dormíamos. Pensei estar alucinando, como normalmente acontece na escuridão quando estou sonolento. No entanto, a sombra começou a falar e percebi que era minha vizinha segurando algo em sua mão. Ela havia invadido meu apartamento durante a noite e ficado ali nos observando. "Você deveria trancar sua porta à noite", ela disse, olhando para mim, e foi embora logo depois. Na manhã seguinte, ouvi barulhos estranhos em cima da janela do meu quarto. Era minha vizinha falando sozinha em uma língua religiosa desconhecida, segurando uma sacola plástica contendo o corpo de seu cachorro morto. O dia estava quente, e o cheiro de morte emanava da sacola. Nesse ponto, meu medo aumentou muito. Subi as escadas do prédio e bati na porta de outro apartamento, perguntando o que estava acontecendo. O homem que morava lá estava tão assustado quanto eu. Aparentemente, minha vizinha havia invadido seu apartamento uma noite enquanto ele assistia televisão com os filhos. Ao se levantar do sofá para pegar um lanche, encontrou a mulher parada atrás do sofá, segurando uma furadeira. Analisando melhor a situação, percebi que era exatamente o que ela segurava na mão naquela noite em que estava em meu quarto. Após conversar com esse vizinho, eu fiquei extremamente assustado. Chamei a polícia e eles já conheciam a mulher. Parece que ela sofria de esquizofrenia e não tomava a medicação. No entanto, não podiam obrigá-la a tomar os remédios nem invadir seu apartamento, já que ela era a proprietária. A única ação possível era tentar abordá-la quando saísse. Esperei durante 2 dias até que seus cigarros acabassem. Quando a vi saindo de casa às 2 da manhã para ir ao supermercado, liguei para a polícia. 2 carros da polícia chegaram em 5 minutos e a levaram. Eu estava tremendo de medo. Em menos de 1 minuto parecia que ela nunca tinha estado lá. Nunca mais a vi. Continuo tendo pesadelos com ela me observando enquanto durmo. Ontem à noite, um amigo me levou para a primeira apresentação de uma noite musical em um bar local. Após algumas bebidas, percebi que meu celular não estava mais no bolso. Procurei na mesa e nos banheiros, mas não o encontrei. Usei o celular do meu amigo para ligar para o meu. Alguém atendeu, deu uma risada baixa e desligou. Tentei novamente, mas sem resposta. Desisti e voltei para casa. Lá encontrei o celular na minha mesa de cabeceira, ao lado da cama. Eu trabalhava de vigia à noite. Faltavam 15 minutos para o fim do meu turno quando ouvi um estrondo alto em uma das janelas. Me levantei para investigar e vi que alguém havia jogado uma pedra grande na janela da frente do prédio. Isso era muito estranho, pois eu trabalhava em um setor industrial e nenhum dos escritórios ou lojas estavam abertos a essa hora. Voltei para minha mesa e liguei para os seguranças para relatar a situação. Finalmente decidi voltar para casa. Corri para o carro e entrei rapidamente. Estava quase chegando em casa antes de me acalmar. Então, naquele momento, percebi que não havia trancado o carro antes de entrar. Chegando em casa, percebi que a bicicleta da minha mãe havia desaparecido e a porta traseira do carro estava aberta. Eu tenho certeza de que não fui eu que abri aquela porta. Fui trabalhar em um acampamento durante o turno da noite, da meia-noite às 8 da manhã. Não era tão ruim assim. Levava meu PlayStation 2 e passava grande parte da noite jogando. Lidava apenas com 1 ou 2 pessoas nas noites mais movimentadas. Ficava sozinho na cabine de 2,5 metros por 2,5 metros, cercado pela escuridão.
Na minha primeira semana lá, um colega do turno noturno que estava saindo me contou sobre um telefone público próximo à cabine onde eu trabalhava. Disse que o telefone tocava todas as noites às 4 horas da madrugada, apenas uma vez. Ele acreditava ser uma ligação de teste automática. Ele nunca tinha atendido a ligação. Trabalhei lá por alguns meses. Durante o verão, mantinha as janelas fechadas. Então não ouvia o telefone tocar. No meio de agosto, deixei as janelas abertas. E às 4 horas todas as madrugadas, o telefone tocava uma vez. O toque era assustador, como se o telefone estivesse debaixo d'água antes de ser instalado. Uma noite, reuni coragem e atendi a ligação. Coloquei meu despertador para tocar às 3h55 e fiquei ao lado do telefone aguardando. Quando o telefone tocou, eu atendi, mas não ouvi nada do outro lado. Era como se houvesse apenas um silêncio perturbador, como se alguém estivesse ali, mas sem falar. Tentei dizer alô algumas vezes, mas não obtive resposta. Desliguei o telefone. Repeti esse processo todas as noites por uma semana, sempre com o mesmo resultado. Não dei mais importância e acabei deixando para lá por cerca de um mês. Na primeira semana de outubro, decidi atender novamente. Configurei o despertador e, quando tocou, atendi o telefone. Alô, eu disse, e ouvi o som de alguém respirando pela boca, com os dentes cerrados. A voz masculina que ouvi era grossa e rouca, como se a pessoa tivesse gargarejado com areia. Ela disse meu nome completo, primeiro nome, nome do meio e último nome. Era uma voz que nunca tinha escutado antes. Fiquei paralisado e desliguei o telefone. Trabalhei mais algumas semanas e acabei pedindo demissão, sem nunca mais me aproximar daquele telefone.